Oi, gente, tudo bem? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos de literatura. Estamos praticamente concluindo a segunda geração do modernismo no Brasil, a prosa. Nós já estamos na poesia, já fizemos exercícios e agora terminamos a parte das obras, que são bem, digamos assim, extensa, um grande número de obras, porque a produção literária nesse período da segunda geração do modernismo no Brasil, dentro desse segmento da prosa, também é muito extensa, são obras riquíssimas. A gente está tratando já da questão do regionalismo, e a gente tem que levar em consideração que esse período literário aqui do nosso país foi um período de grande produção, uma produção tanto quanto inovadora, e foi bem importante. A gente trouxe pelo menos uma obra de cada um dos grandes escritores, e agora a gente vai começar os exercícios. Então, é o seguinte, a gente vai fazer mix de questões. Tem algumas obras que eu tenho percebido que ela tem uma grande probabilidade de ser cobrada nos vestibulares. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz uma breve pesquisa e vi que, por exemplo, a obra de hoje, Vidas Secas, do José de Alencar. Gente, tem muitas bancas de questões de vestibulares no Brasil inteiro que cobram muito a obra Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. Eu falei outra coisa, gente, desculpa, eu falei Graciliano Ramos, né? Então, assim, a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é uma obra que tem uma grande probabilidade de ser cobrada no Enem, na UPE. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. No Enem, na UPE, assim como eu tenho observado que ela já foi cobrada em inúmeros outros vestibulares. Então, São Bernardo também a gente vai trabalhar, enfim, essas obras que a gente observa com uma maior frequência nos vestibulares, eu vou estar trazendo. Então, eu vou fazer o seguinte: na aula de hoje eu trouxe mais exercícios sobre Vidas Secas, mas na próxima aula eu vou fazer questões mistas. Por exemplo, eu posso colocar São Bernardo com o 15 de Raquel de Queiroz, posso trazer dentro dessa mesma lista de exercícios, posso colocar Capitães da Areia, enfim, vou trazer não mais uma aula só para uma obra, mas para várias, inclusive para aquelas que nós, inclusive, também nem tivemos a oportunidade de trabalhar, como Fogo Morto, que são muitas obras. Tem alguns escritores que têm não só uma obra como importante, mas como todas. Eu estou falando na questão de ter grande probabilidade de ser cobrada, tá? Porque tem alguns que a gente sabe que não tem tanta chance de ser cobrada, a porcentagem é bem menor. Então, gente, nós vamos hoje fazer a resolução de exercícios sobre a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É importante que vocês, mais uma vez, anotem, tomem nota e organizem essa ordem dessas questões que nós estamos estudando, para que isso fique bem organizado. Quando vocês estiverem lá na terceira série do ensino médio, vocês vão só revisar esse conteúdo, nós faremos apenas revisões. Então, é muito importante que vocês, de fato, aprendam o conteúdo que vai ser explanado nas aulas, tá bom? Então, pessoal, como eu falei, a aula de hoje é muito importante. O modernismo é um conteúdo de suma importância, e quando vocês, mais uma vez eu repito, quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês se aprenderem de fato agora essas obras, fazer análise com os exercícios que nós faremos, não vai ser tão difícil relembrar de tudo isso, porque vocês vão apenas revisar, não vão ter que aprender do zero. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lista de exercícios. Vamos começar com a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: Graciliano Ramos faz parte da seguinte fase do modernismo brasileiro. Ele faz parte da primeira fase do modernismo, destacando-se entre os poetas da geração de 30? Não, gente, ele faz parte de qual geração? Da segunda geração. A letra B, o seguinte: geração de 1945, da qual também fizeram parte nomes como Clarice Lispector. Eles usam, pra gente confundir, né? Ele pegou a Clarice Lispector, que é dessa segunda geração, né, da poesia, mas colocou aí o período errado, que não é, ele faz parte do romance de 30. Então, a letra C, vamos para a letra C, segunda fase do modernismo, em que se destaca a ficção regionalista. E é exatamente essa ficção regionalista que fez com que o Graciliano Ramos se consagrasse na literatura, se consagrasse como um grande ficcionista do romance regionalista,
podem marcar a letra C, portanto, está correta. Vamos ler só as demais, para a gente ver o que a gente pode absorver de conhecimento. Diz o seguinte, primeira fase, já destacava, eu já eliminava daí, na hora dessa primeira informação. Primeira fase, a gente já sabe que tá errado, né? Também conhecido como fase heróica, qual se destacam Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Não, gente. O Graciliano Ramos não faz parte da primeira fase, que fique claro. Pós-modernismo, momento literário, que também se destacam nomes como Ferreira Goulart e Augusto de Campos, não. Faz parte da segunda, e principalmente no quesito regionalismo. Primeira questão, letra C, o gabarito. Vamos para a segunda. A segunda, inclusive, é uma questão que já foi cobrada no Enem. Diz o seguinte, texto 1. Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Devia continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as redes de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Pessoal, o Graciliano Ramos, eu vou falar isso durante quase todo o exercício. A linguagem dele é uma das que mais chamou a atenção da crítica literária, porque o nome da obra é Vidas Secas, e a linguagem que ele utiliza na composição da narrativa é uma linguagem seca. Ele vai direto ao ponto. Então, assim, é uma família, assim, sim, a Vitória, o Fabiano, o menino mais novo, o menino mais velho, percebam, é uma narrativa em que as personagens, os próprios filhos dessa família, nem sequer têm nomes próprios, é chamado de menino mais novo e menino mais velho durante toda a construção. A cachorrinha, que era animal de estimação, tinha nome, e baleia era o seu nome. Baleia, na verdade, era uma metáfora, uma sátira, até uma ironia, porque a baleia, a cachorrinha baleia, ao contrário daquele animal marítimo, daquele mamífero, que é enorme, gigante, a baleia, tadinha, era muito magricela, via-se até as costelas dela, dava pra contar de tão magrinha que era. E a questão da animalização, zoomorfização, é atribuir esses elementos, comparações de seres humanos com animais, esse zoomorfismo, a gente pode encontrar nessa comparação com baleia, que muitas vezes agia tal qual um humano, um ser humano ali daquela família. Muitas vezes os pensamentos da baleia eram comparados ao pensamento do Fabiano. Aí você se pergunta, era a cachorra que tinha um pensamento tão organizado quanto o de um ser humano? Ou era o ser humano que tinha um pensamento tão desorganizado que chegava a ser comparado com um animal irracional? Gente, o Graciliano Ramos, ele construiu, preste atenção nessa obra, Vidas Secas é uma das obras mais importantes desse período da literatura, da prosa, do regionalismo. Ela vai fazer uma crítica tão grande à sociedade vigente, à pobreza, a representação aqui nesse trecho, nessa estrofe da obra que fala de quê? Esse soldado amarelo, deixa eu só botar o mouse aqui em cima, né? Ele vivia preso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O soldado amarelo, ele era a representação do vilão da narrativa, que de certa forma ele representava o quê? A lei, o poder, o governo. Que o que esse governo fazia? Ele pegava uma pessoa que já era oprimido, com a seca, ele nem sequer tinha um lar. A família vivia migrando de uma região para outra, largado, sem eira nem beira, sem, digamos assim, sem nome e sobrenome. Porque os meninos nem nome não tinham, os coitados, era menino mais novo, menino mais velho. Perspectiva de crescimento, zero. Eram brutos, não sabiam nem sequer falar. Que imagine só estudar, ler e escrever. Então, eles nem sabiam falar. E por não saber falar, não saber se expressar, Fabiano sofria demais com isso. Ele era constantemente humilhado por aqueles que o rodeavam. Inclusive, o próprio patrão, que sempre roubava ele na hora de fazer as contas, sempre enganava. Ele ia comprar alguma coisa na venda, ele não sabia lidar com cálculos, com números, com dinheiro. Então, assim, ele falava o quê? Ele dizia que não matava o soldado amarelo, por quê? Se ele matasse, ele tinha que pensar na família dele, na mulher dele, nos meninos, o que seria desses meninos, né? Então, assim, é uma tristeza que terrível, né? É uma linguagem bem seca mesmo. E o que o narrador faz? O narrador, ele enxerga tudo isso.
ele enxerga todos esses pensamentos, ele é um narrador onisciente, ele vê tudo, ele não interfere nos fatos, mas ele observa toda essa composição ideológica de pensamento e de comportamento dessas personagens. Importantíssimo lembrar disso, tá? Então, os meninos, qual era a perspectiva de vida dos meninos aí? Eram os brutos como o pai. Quando crescesse, eles iam o quê? Se tornar iguais aos pais, vítima da opressão, vítima do soldado amarelo, vítima o quê? Da marginalidade social, da fome, que era uma ameaça constante para essa família, certo? Bom, partindo dessa análise novamente da obra, a gente vai para o texto 2, que diz o seguinte: para Graciliano, o roceiro, veja só esse texto 2, tá? Aqui eu já tenho uma escrita de um crítico literário, tá? Então aqui de uma crítica literária, o que ela vai dizer sobre isso? Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar vidas secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma construção do narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. Esse narrador, ele é observador, ele é onisciente, mas eles não se tocam, tá? Há esse distanciamento, ele compreende o pensamento, o narrador compreende o pensamento, mesmo que tão ínfimo, tão pequeno, digamos assim, propositalmente construído pelo Graciliano, mas ele não interfere. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira, naquele momento pobre, o despeito de aparecer idealizado em certos aspectos ainda é visto como um ser humano que é de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana. Não é o narrador que constrói isso. O que ele está dizendo? De que essa pessoa seria plenamente capaz. Volto aqui à leitura. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana, que essas pessoas seriam plenamente capazes. O que ele está dizendo aqui? Que não, essa obra não tem essa construção tão rica. Não é porque o narrador faz com que esses elementos complexos se ressalte na narrativa, mas é que, embora simples, embora de pessoas pobres lá, que eram consideradas incapazes de ter pensamentos organizados, intelectualizados, não é um pensamento intelectualizado, mas esse próprio pensamento digamos assim, então ele era incapaz de falar, mas aqui na construção cerebral ele sabia exatamente o que ele dizia, ele sabia que ele era enganado, mas ele não sabia como se expressar. E o que a voz diz? Que essas pessoas eram plenamente capazes, sim, de pensar essas coisas. Entretanto, elas não conheciam, não tinham vocabulário, não conheciam palavras para expressá-la. É complexo, né, gente? Olha só, gente, essa questão caiu no Enem em 2007, foi 2007. E, de fato, ela exige do candidato essa visão madura da narrativa. Após a leitura, vamos ver o que o enunciado pede da gente. Diz o seguinte: no texto 2, verifica-se que o autor utiliza o quê? Vamos ver qual recurso o autor do texto vai utilizar. Linguagem predominantemente formal para problematizar na composição de Vidas Secas a relação entre escritor e personagem popular. É exatamente isso que ele está fazendo, gente. Olha aqui, quando eu volto, ele diz o quê? Vou procurar bem aqui, ó, onde ele vai falar do narrador. Graciliano vai criar em Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, com constituição de narrador, em que narrador e criatura se tocam, mas não se identificam. Elas se tocam, elas têm, digamos assim, a aproximação, mas não se identificam, porque eu tenho um narrador que é conhecedor de todo o sistema burocrático, social, que é alheio a Fabiano. Tá? Eles não se identificam, mas eles se tocam, ele consegue sentir tão forte a dor de sim a vitória por dormir numa cama de varas, que ele descreve e constrói isso perfeitamente. Tá claro? Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Essa questão maravilhosa, muito bem elaborada, perfeita. Na letra A nós já temos exatamente isso. Essa linguagem, essa é a essência do que ele está dizendo. Em outras palavras, a relação entre o escritor e a personagem popular foram construídas, certo? Então, letra A, podem marcar no gabarito de vocês, vamos ler as demais para a gente já ver o que a gente pode aproveitar de conhecimento aqui. Linguagem inovadora, visto que sem abandonar a linguagem formal, não é uma linguagem inovadora, é uma linguagem
de um crítico literário que vai apontar os pontos de vista dele para desenvolver sua tese, seu ponto de vista. Nada de inovador, é uma linguagem usada no meio acadêmico, inclusive pelos críticos literários. Linguagem coloquial não, gente, a linguagem coloquial não, a linguagem que usa da norma padrão da língua portuguesa. Linguagem informal, na letra D, com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa para analisar determinado momento da literatura brasileira também não usou não instigou essa reflexão em nós leitores, né? Letra E, linguagem regionalista para transmitir informação sobre a literatura, valendo-se de coloquialismo, não utilizou coloquialismo não, tá? Pronto, vamos para a nossa próxima terceira questão, né, gente? Vamos lá? FUVEST, mesmo padrão aí, né? FUVEST, leia o trecho para responder ao teste. Gente, outra coisa. Vocês percebem, tanto o Enem quanto a FUVEST, elas sempre costumam colocar textos retirados da própria obra, né? Textos que, se você tiver preguiça, se você não se organizar e você não ler, você perde a questão. Porque é impossível, esse texto ele foi colocado propositalmente aí. Perceba, aí você vai dizer, professora, mas nessa questão aqui do Enem 2007 tem o texto 1, que é um trecho de Vidas Secas, e tem o texto 2, que é um texto aí de uma crítica literária, né? Aí você vai dizer o seguinte, mas aí no enunciado ele tá falando o quê? Só do texto 2. Mas o que acontece? O texto 1 foi colocado propositalmente para você ver como se enquadra a organização do narrador em relação às personagens, certo? E é por isso que era importantíssima a leitura. Toda vez que vier texto, eu faço a leitura. Então, assim, fizeram alto e Fabiano depôs no chão parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa. Imagina ali olhando aquele sol quente, fazendo aquela sombra com a mão. Mais ou menos essa descrição, né? Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreender os meninos que se adiantavam a aconselhar-os a poupar as forças. Deixa eu só parar bem aqui, gente. É o seguinte, aqui, o que é a representação de Vidas Secas? Família de Fabiano, que tá fazendo o quê? Fugindo da seca. Vidas secas, a vida deles são secas, as palavras são secas, a própria linguagem do narrador é uma linguagem seca. O que acontece? Eles estão fugindo de quê, gente? Eles não têm lar, eles não têm teto, eles não têm um abrigo. Eles chegaram lá naquela fazenda, quando eles chegam na fazenda, eles encontram a fazenda abandonada. Pensei, beleza, encontrei uma terrinha pra morar, quem achado não é roubado, quem perdeu foi desleixado. Como diz o ditado popular, vou me arranjar por aqui. Entrou nesta casa quem? Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, e a baleia, que eu acho que assim, a mais importante de todas era a baleia. E baleia. Então eles estavam lá, quando de repente chega quem? O dono da fazenda, gente, o patrão, representando a opressão social, a exploração social. Esse patrão chega lá e diz o seguinte, pode ir embora daqui que essa terra bem que é minha. Aí ele faz o que? Ele se oferece, diz, eu sou vaqueiro, posso trabalhar aqui na fazenda em troca de abrigo. Era a casinha que ele vai construir ali, vai ser o seu abrigo, não vai ser sua, não é dele, porque é do patrão, é do dono da terra. Ele ia poder morar ali naquela casa até o dia que ele tivesse prestando serviço para o patrão. Até o dia de ser, digamos assim, até o dia que ele seria descartado e expulso. E aí teria que pegar as trouxas, botar a trouxa na cabeça e sair migrando, buscando outra direção, outro rumo, outro sentido na vida, outra terrinha, para passar, morar, trabalhar, até voltar seca e ser expulso de novo. E ele disse que assim foi com seu pai, com seu avô, com seus descendentes, e assim seria com o menino mais novo e com o menino mais velho. Qual a perspectiva de mudança dessa família? Zero. É isso mesmo, é realidade nua e crua. Então, o que acontece? A seca voltou, certo? E o que eles têm que fazer? Estão sem emprego, estão expulsos. Tem que fazer as trouxas, não é mala, tá, gente? Fazer as trouxas, bota na cabeça, pega o pouco que possui e vão saindo. Tem um cenário que é aquela terra assim avermelhada, o sol todo rachado, árido, a paisagem seca. E vão sair aí sem destino para procurar outro local, para passar um outro período de suas pobres vidas. Então, assim, quando chegava o momento de ir embora, o coitado já estava tão cansado que a vida inteira foi assim.
Com o pai dele foi assim, com ele estava sendo assim, passava um tempo na região, ia para outra, até que a seca voltava, ia para outra. Eles viviam olhando para o céu. O desespero da assombração da seca era algo iminente, tá? Então, tá na hora de ir. Aí, sabe como é menino? O menino é apressado. Aí já tava um menino mais novo, menino mais velho, já pulando, cantando, brincando, que tava querendo ir embora. Eles não entendiam tão pouco da vida, gente. Mas Fabiano, ele pegava a carga da mudança, aí botava no chão. Aí olhava pra trás, olhava pra frente, pensando de novo. Ele só sabia pensar, porque falar realmente ele não conseguia se expressar muito bem. E aí Fabiano, ele tava resistente, sabe? Ele queria ir, aliás, ele nem queria ir, mas ele sabia que tinha que ir, porque aquela terra não lhe pertencia, não era sua, e ele tinha que fugir, porque ali ele já tava, que a seca chegou, não tinha mais animais, já tinha matado a última cabra, não tinha mais o que comer, não tinha como beber, porque não tinha fontes de água, não tinha mais nada. Então, o que era o destino? Ir embora procurar outro lugar para morar, temporariamente, como sempre. Então, o que aconteceu ali? Aí, voltou. Vamos voltar para a questão 3, tá? É porque é importante. Se você não entender isso, a questão não vai fazer sentido, tá? Eu demorei mais nessa questão, mas vai ter outras que a gente vai fazer mais rápido. Então, voltamos aqui. Arrastara-se dali na incerteza que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreender os meninos que se adiantavam. E ele dizia, vamos poupar as forças. Era praticamente dissesse assim, menino, tu nem comeu direito hoje. Tu comeu o quê? Um punhadinho de farinha com rapadura? Aí tu tá aí pulando, gritando, guarda essas energias que tu vai precisar de energia porque a jornada é longa. Era mais ou menos assim. Então, retardara-se e repreender os meninos, né? A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. Ele sabia que tinha que ir porque aquela terra não era sua. A representação da terra, da moradia, né? A viagem parecia-lhe sem jeito. Tinha que ir, gente. Não tinha o que fazer, não tinha mais nem o que comer, não tinha como sobreviver ali. Nem dele, a terra não era. Nem acreditava nela. Preparara lentamente. Olha só, a gente fazia dias que ele tinha que fazer essa mudança, tinha que arrumar as trouxas, tinha que botar, sabe? Mas assim, ele tava adiando, porque assim, é um mal irremediável, mas ele sabia que tinha que ir uma hora ou outra, mas ele queria adiantar, quer dizer, queria demorar aí, porque ele sabia que o percurso seria difícil. E é o que aconteceu, começou a vir uns pensamentos na cabeça dele. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara várias vezes, né? Tornara a preparar de novo, faz a mudança, faz a mala, não faz mais, faz a trouxa, não faz, desfaz a trouxa, mais ou menos. E só se resolver a partir quando estava definitivamente perdido, sabe, não tinha mais jeito, tinha que ir. Poderia continuar a viver num cemitério porque a terra estava desolada, não tinha mais vida por ali, estava tudo seco e longe, gente, não era igual a Ura. Imagine um localzinho com um casebre, uma casinha bem pequenininha e o deserto ali ao redor, sabe, só as ossadas de animais mortos, mais ou menos assim, um cemitério. Nada o prendia naquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se? Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias. Gente, essa parte é maravilhosa. Ele pensava em coisas alheias. Imagina a casinha que ele estava morando ali, que nem era dele. Era do patrão, né? Porque é assim que ele se refere a ele. A casa era do patrão. Que para morar lá, ele tinha que o quê? Ele tinha que oferecer os seus serviços, né? E aí, para trabalhar de vaqueiro, para o patrão dispôs de alguns recursos, né? Ele podia usar a casa, ele podia usar o cavalo, ele podia usar a égua, ele podia usar aqueles aparatos de vaqueiro para prestar serviço ao patrão. Não era dele, era como se fosse os utensílios do trabalho, vamos usar esse termo. Então, o que ele estava pensando? Ele pensando em coisas alheias, quer dizer, nem era dele. O chiqueiro e o curral, olha só, ele tava pensando no chiqueiro e no curral, olhava para os lados, viu o chiqueiro, viu o curral e tinha apego, ele não queria se desprender, não queria abandonar, não queria deixar essas coisas, mas nem dele não era. Que precisava conserto, ele falou, tem que consertar o chiqueiro, tem que consertar o curral, que nem dele era, ele nem tava mais sendo pago para isso, mal pago, e toda vez que o patrão ia pagá-lo, roubava ainda no dinheiro, pagava menos, enfim. O cavalo de fábrica, bom companheiro, né? A égua alazã, as catingueiras, as panelas, gente, até as panelas, que nem deles não era, a panela de louça, as pedras da cozinha, sim, gente, a mobília da cozinha, as pedras. Mas na hora de partir, eles não tinham nada, e aquele pouco que eles usufruíram por um tempo, eles começaram até a dar valor a isso, sabe? Sim, a Vitória, o que ela reclamava, a narrativa inteira. Qual era o sonho desta mulher dormir numa cama? Então, o que acontece? Ele começou a olhar pra lá e pensou assim, as pedras da cozinha, a cama de varas. Sim, a Vitória e
Fabiano dormiu aonde? Uma cama de varas dura, toda noite acordava com dor, toda manhã acordava reclamando com dor na coluna, toda noite. Só que na hora de ir embora, gente, para eles dormirem no relento, sem nenhuma cama de varas, sem nenhum telhado para protegê-los da chuva e do sol, a própria cama de varas ia fazer falta. Olha que construção linda, gente. Fala da realidade, né, do regionalismo, com essa perfeição é para poucos. E os pés dele esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho, coberto de seixos, né? Era o caminho, o percurso aí para outra região, que sabe lá onde, sabe lá Deus onde eles iam parar, porque era assim sempre, né? Era assim sempre e o tempo ia passando e era sempre assim, parava no lugar, passava um tempo, vinha a seca, voltava para outro lugar. E assim era a vida inteira deles, foi assim desde o princípio da sua vida. Então o que a gente vai, o que o enunciado aqui já nos trouxe? O enunciado trouxe, nós estamos na terceira, né, gente? Me empolguei na leitura. Ele vai trazer o enunciado vai pedir pra gente marcar a incorreta. Toda vez que tu pegar uma questão, tu já marca lá no teu caderninho lá de respostas a incorreta, a errada, exceto, sempre marca, porque assim, nosso cérebro ele geralmente vai querer procurar o que tá certo, né? Então, pra gente não cair nessa pegadinha, a gente tá procurando o que tá errado nessa terceira questão. O trecho pode ser compreendido como uma suspensão temporária de dinâmica narrativa, apresentando uma cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica das personagens. Não, gente, não é essa cena, ela nem é congelada, ela é uma cena que apresenta sim movimentos, né? Os capítulos eles são independentes, mas as cenas elas têm, inclusive é como se ele, olha só, ele pegou as coisas, os objetos que estavam na cabeça, as coisas que estavam nos braços, que era a pequena mudança, põe no chão de volta, calça as sandálias, né, alpercatas, né, gente, deixa eu ver como é que chama, alpercatas, que é uma sandáliazinha rústica, bem simples, calçava sandália, assim, esse movimento, existe os meninos que se apressavam na frente, aí ele poupa as energias que tu vai precisar delas. Então a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho traz referência tanto às conquistas perdão, gente, aqui nessa alternativa anterior, na letra A, eu vou só relê-la pra gente, tá? O trecho pode ser compreendido como suspensão temporária e dinâmica da narrativa. Eu tenho que lembrar de uma coisa: em Vidas Secas, os capítulos, eles são como se fossem capítulos independentes, sabe? Aí eu pego essa informação, apresentando uma cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica da personagem. Deixa eu só voltar aqui no texto. Quando ele faz bem aqui, seria necessário largar tudo, as alpercatas chiavam de novo no caminho, coberto de seixos. Então, assim, tem essa ideia de paralisação e de movimento. O enunciado pede o quê? Uma cena congelada que permite focalizar a descrição psicológica das personagens. Bom, gente, é assim, o que a questão está pedindo aqui? Ela é como se ela tivesse pego esse capítulo aqui, separado, e a partir dessa cena de despedida da casa, da fazenda, que não era dele, ele começa a fazer uma análise psicológica das personagens. E quando ele faz essa análise psicológica na própria despedida do que nem era dele. Que quando ele faz aqui a despedida, vamos lá, pensando no que era alheio. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Nesse tópico que ele fala, ó, era o que Fabiano dizia pensando em coisas. Ó, pessoal, quando ele fala pensando em coisas, o enunciado, a letra A tá falando do que? Apresenta a cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica da personagem. Então, a letra A, ela está certa, gente. Porque, ó, pensando em coisas alheias, ou seja, coisas que nem pertenceram. Olha só, o apego, assim, ficar, digamos assim, o desejo de permanecer no local, de criar raízes no local, ter uma moradia fixa, era um desejo assim tão peculiar dessa personagem, que na hora de partir, de abandonar, ele começa a sentir falta, sentir o desejo tão forte de ficar, que até mesmo consertar as coisas que ele vivia reclamando, o chiqueiro, o curral, ele disse que estava precisando consertar, ele fica com saudade da égua, com saudade do cavalo, coisas que nem era dele, as coisas que eram, que não lhe chamavam nem tanto essa atenção, as panelas de louça, as pedras da cozinha, olha só que, sentindo falta das pedras da cozinha, a cama,
sim, de varas que Dona Sinhá, que Sinhá Vitória reclamava toda noite dessas pedras, e isso ia lhes fazer falta. Então, assim, é muito compreensível a dimensão psicológica nessa construção aqui, tá? Então, a letra A, ela tá certa. Então, não é a letra A, né? Porque nós estamos procurando a errada. Vamos na letra B agora. Pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho faz referência tanto às conquistas recentes de Fabiano, quanto à desilusão da personagem perceber que todos os seus esforços foram em vão. É porque, assim, a perspectiva, gente, dele era de ficar ali, que as coisas fossem melhorar. Ele tentava criar porcos, ele teve um momento que ele sabia que ele precisava de mais dinheiro, né? Aí, lembra que quando ele falou o seguinte, ó, que tava precisando consertar o chiqueiro, o curral, teve um dado momento na narrativa que ele queria vender porcos. Aí foi lá pra cidadezinha, né, mais perto, e aí quando ele tava lá pra vender os porcos, chegou um fiscal da prefeitura pra cobrar impostos. Gente, esse homem, ele vivia rodeado, massacrado, oprimido por todos os lados. Então, o que é que acontece? A desilusão dele, perceber que todo esse esforço de ficar, sabe, ele tentava, ele adiava a viagem, ele fazia, desfazia as trouxas, mas mesmo assim foi em vão. Ele tinha que partir, porque ao seu redor tinha o quê? Uma paisagem, um cenário semelhante ao quê? A um cemitério, era desolação total. É certa também, então não é a B. C. A resistência de Fabiano em abandonar a fazenda deve ser a sua incapacidade de articular logicamente o pensamento e, portanto, de perceber a gradual, mas inevitável chegada da seca. A resistência de Fabiano em abandonar deve ser a sua capacidade de articular logicamente o pensamento. Não, gente, o pensamento dele, o motivo dele estar resistente a ir embora é porque ele sabia que ele não queria ir a pegar a terra, ele queria ficar, né? E ele sabia que na verdade a seca já tinha chegado. Então, assim, ele queria, era difícil para ele abandonar tudo aquilo ali, porque ele sabia o esforço, o período, o tempo que ele tinha passado ali. Gente, então não está certo. Então, podem marcar no gabarito de vocês que a letra C não é, gente, assim, percebam a diferença. O Fabiano, ele, olha, que a questão está dizendo, deve ser a sua incapacidade de articular logicamente o pensamento. Ele sabia, gente, articular logicamente o pensamento. Ele sabia que ele sabia articular, ele não sabia era se expressar verbalmente. Ele sabia, por exemplo, a questão do soldado amarelo, a posição do soldado amarelo, mas ele não sabia como se defender. Quando ele ia na venda comprar alguma coisa, ele sabia que muitas vezes ele era trapaceado, mas ele não sabia como provar, como se defender. Ele articulava o que ele ia dizer, mas chegava na hora, ele não sabia se expressar. O poder da linguagem, viu? Da comunicação é muito forte. Então, a letra C está incorreta, né? Vamos marcar no gabarito letra C como errada. Vou ler só as outras duas, tá? Porque é importante a gente saber. Vamos lá. A, D. A expressão coisas alheias reforça a crítica, né, presente em toda a obra, a marginalização social por meio da exclusão econômica. Sim, gente, exclusão econômica, ele não tinha nada dele. As poucas coisas que ele possuía carregava assim trouxinhas pequeninas. Era pouca coisa, a mudança dele era pequena, gente, não é aquele caminhão de mudança ali que você espera, não. Eram coisas pequenas que eles carregavam assim, nos braços, na cabeça. As referências a enterro e cemitério radicalizam a caracterização de vidas secas do sertão nordestino, uma vez que limitam a perspectiva do sertanejo pobre, que limitam as perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a morte. Exatamente, gente, é bem limitado mesmo. Quando ele faz a referência aqui, ó, tudo estava com, cadê um cemitério? Aqui, ó. Podia continuar vivendo no cemitério, nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Então, assim, é bem crítico, né, essa referência ali. Achar um lugar para se enterrar, falando da referência do enterro, né, aquilo tudo estava tão desolado, tão abandonado, que se assemelhava a um cemitério. Radicalizam a caracterização de vida seca, exatamente, ela é bem radical, e essa comparação, encontraria outro lugar menos seco para se enterrar, falando assim que o destino dele, certamente a morte quando chegasse, será que com certeza seria numa paisagem árida e seca tal qual a que ele estava. Bem, essa questão é bem complexa, viu? Bem elaborada, assim, é um padrão de análise bem minucioso, principalmente por isso que eu falo que sempre que tiver textos, gente, não deixar de ler, porque se deixar de ler, a gente não consegue compreender o enunciado. Não adianta ir só para o enunciado, não, porque não responde, não.
Tem texto, tem que ser lido. Sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, todas as alternativas estão corretas, exceto o que a gente tem encontrado muito, gente, nessas questões. Procurando a errada, tá? É uma estratégia dessas bancas hoje, trazer muitas questões, trazer 4 certos, 5 certos, 4 certos e uma errada. E aí a gente, às vezes, é até mais difícil, né? Porque, como eu falei, nosso cérebro ali tá procurando o que tá certo. Então, vamos procurar o que tá errado aqui. Quarta questão. O romance focaliza uma família de retirantes que vive numa espécie de mudez introspectiva, né? Mudez, fala? Não fala. É uma mudez introspectiva, gente. Essa expressão é bem interessante, é assim. Eles são totalmente introspectivos, a fala representa um grande poder de domínio dentro dessa narrativa. É como se o autor aqui dissesse o seguinte: olha, quem consegue falar, consegue ter domínio da fala, tem todo o poder em suas mãos. E aí eles vivem como? Eles vivem mudos, introspectivamente. Deixa eu ajeitar aqui. Em precárias condições físicas e num degradante estado da condição humana. Sim, gente, degradante estado da condição humana. Quando o pai pensa nos filhos, ele pensa que os filhos vão ser como brutos, igual a ele. Então, tá certo, né? Então, vamos procurar o que tá errado. B. O relato dos fatos e a análise psicológica das personagens articulam-se com grande coesão ao longo da obra, colocando o narrador como decifrador dos comportamentos animalescos das personagens. Gente, essa letra B tá certíssima e é bem interessante isso. Os relatos, ele é o seguinte: as personagens, elas não conseguem se expressar por meio da fala. Quem faz isso? Para que a narrativa se construa de forma o quê? Que ele vai dizer, de forma coesa. O narrador ocupa esse papel de tradutor dessa organização de pensamento das personagens, tá? Fechou? Sim, esse comportamento animalesco é bem interessante, né? Muitas vezes ele é tão bruto, a forma como o Fabiano lida com as coisas, que é comparado mesmo, esse bruto. Lembra que eu falei de baleia? Gente, baleia, ela queria chamar a atenção, tinha horas que o Fabiano tinha inveja dela, porque baleia tava lá, sabe, caçando o rabinho dela, tá interagindo com as crianças, e as crianças sentiam mais interesse em ver as historinhas de baleia, e ver baleia brincando, do que o próprio Fabiano contando suas mentiras, suas histórias, suas criações aí de lendas, que ele dizia que um dia que ele era vaqueiro, sabe, ele tentava criar histórias grandiosas para chamar a atenção de sim a Vitória e dos meninos, que muitas vezes nem funcionava, porque alguns dormiam. Então, o que acontece? O mais novo, na verdade, era mais interessado pelas histórias do pai. O sonho do menino mais novo era ser vaqueiro igual ao pai, gente. E o menino mais velho, inclusive, teve uma vez que ele perguntou pra mãe perguntou pro pai o que era inferno. Aí o pai reclamou, repreendeu, né? E aí ele perguntou pra mãe o que era inferno. Ela fez pouco caso. Aí quando foi isso aí, ele ficava pensando: nossa, inferno deve ser uma coisa muito ruim. Mas ele, curioso, foi de novo lá pra mãe dele, perguntou o que era inferno. Quando a mãe dele se cansou, não sabia o que responder, ela deu um cascudo na cabeça dele. Aí ele saiu, né, tristonho, e ele foi conversar com baleia. Viu, gente? A questão daqui comportamentos animalescos, baleia era tratada como ser humano, viu, gente? E o Fabiano muitas vezes como um animal. Então, assim, ela foi indagar e ele começou a pensar que inferno deveria ser uma coisa ruim, porque quando as pessoas falavam inferno, sempre estavam chateados, né? Estavam se referindo a algo ruim. Então, vamos lá pra dar certo também, procurar errado. Ser um ambiente seco e retorcido da caatinga é como uma personagem presente em todos os momentos, agindo de forma contínua sobre os seres vivos. Exatamente, o ambiente nessa obra é totalmente comparado até as personagens. A narrativa faz em capítulos curtos, né, quase que independentes, né, esses capítulos, gente, como a gente viu na questão anterior, né, quase totalmente independentes, sem ligação cronológica. O narrador é incisivo, direto. Ele não usa palavras suaves, não, ele vai de realidade nua e crua. É coerente com a realidade que fixou, também tá certa. E só pode ser a letra E, né? O narrador preocupa-se exclusivamente com a tragédia natural, a seca, e a descrição do espaço não é minuciosa, gente. É muito minuciosa. Ele usa em vários elementos aí de comparação para que fique bem claro a descrição do ambiente, do espaço.
ele fala, revela o espírito de síntese do autor. Não, gente, ele descreve a paisagem natural ali da seca, assim, que a gente consegue fechar os olhos e imaginar aquela paisagem. Então, quarto, letra E, podem marcar aí, que é a errada, né? Quinto, um escritor, FUVEST também, um escritor classificou Vidas Secas como romance desmontável, tendo em vista uma composição descontínua feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente truncadas, fragmentadas, né? Essas características da composição do livro. Agora vamos procurar assim, o que é que compõe o livro, que tá certo aqui, né, gente? Então, nessa quinta questão, ele diz o seguinte: constitui um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do regionalismo nordestino. Então, o seguinte, gente, ele tá pedindo o seguinte, ele tá fazendo uma comparação aqui, que a obra de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ela foi vista por um crítico literário, um grande escritor clássico, que ela pode ser desmontada. A gente pode ler ela por capítulos independentes, que ela não teria prejuízo de significado, por assim dizer. Então, ele tá querendo dizer aqui, ó, os episódios são relativamente independentes, e sequências parcialmente truncadas. Essas características da composição do livro fazem o quê? Constitui um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do regionalismo? Não, gente, não é um traço típico, tá? O autor, ele utiliza-se especificamente dentro dessa narrativa dessa criação de um romance desmontável, digamos assim, que pode ser montado um romance mais, digamos assim, parcialmente truncado, parcialmente fragmentado, que pode ser remontado. E aqui ele fala que não são todos esses escritores do regionalismo que utilizam-se dessa estratégia, então não são todos, tá? Nem é algo típico deles como um todo. Indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando o eixo ainda seguia os ditames do primeiro momento do modernismo. Não, gente, ele não seguia esse primeiro ditame desse momento do modernismo, não. Ele tem uma característica bem própria. Essa própria linguagem bem direta, vai direto ao ponto, é uma característica bem peculiar dele. C. Diminui o seu alcance expressivo na medida em que dificulta uma visão adequada da realidade sertaneja. Pelo contrário, gente, a visão da realidade sertaneja ela é colocada, como o próprio nome já diz, de forma bem seca. D. Revelam nele a influência da prosa seca e lacônicas de Euclides da Cunha e os Sertões. Não, gente, ele não vai utilizar de fragmento uma prosa seca, lacônica, quer dizer que ela é resumida, ela se expressa em poucas palavras. Pelo contrário, ela vai utilizar-se de forma assim bem minuciosa. Os pormenores são importantes para a compreensão. Letra E, relaciona-se à visão limitada e fragmentada que as próprias personagens têm do mundo. Exatamente, gente, é tão fragmentado, o vocabulário deles são tão curtos, tão pequenos, que assim como a visão de mundo das personagens é fragmentada, a obra também é como se fosse desmontável, como também seguisse fosse truncada, parcialmente truncada. Então há uma comparação direta com a visão que eles têm de mundo, que é muito limitada, sem perspectiva, com a própria construção da narrativa, como se fosse fragmentada, como se fosse desmontável, tá? Bem, essa questão também da FUVEST, essa quinta também, um tanto quanto é uma questão de nível, eu diria aí que é um nível alto, tá? Sexta questão. A década de 30, deixa eu só anotar aqui no meu gabarito, década de 30, no Brasil, foi um momento da tomada de consciência da realidade nacional. Na literatura, os mais graves problemas sociais foram retratados objetiva e criticamente por escritores nordestinos. Nas artes plásticas, depois das grandes mudanças da década de 20. Também a realidade passou a ser tema frequente. Assinale a alternativa que apresenta um escritor e um pintor, respectivamente, que abordam essa temática. Então, essa sexta questão a gente está pedindo para a gente associar um escritor e um artista plástico, que fez grande representação da miséria humana, da pobreza, da seca. A gente tem também a própria obra dele também, do Graciliano de São Bernardo, também, que ia trazer isso. Essa linguagem seca, de mostrar que as coisas elas não deveriam ser camufladas, ser maquiadas, mas deveriam colocar igual elas realmente são. A própria morte da cachorrinha, né, da baleia ali, mostrava que o Fabiano ficou com receio da cachorra estar adoentada e daquilo ser
doença de certa forma contagiosa e oferecer risco para as crianças, já que ela era tratada como uma pessoa da família, então ela estava o tempo todo próximo dos meninos, gente. E aquela descrição, gente, da morte da cachorrinha baleia, ela traz muito, digo assim, a deformação de uma sociedade que muitas vezes era colocada como perfeita e idealizada, como a gente tinha lá no romantismo, lá no parnasianismo, que estava totalmente alheia a esses problemas sociais. Então eu vou ter dois grandes escritores que vão trazer, um pintor, um escritor e um artista plástico, né, que vai trazer isso. Eu vou dar logo aqui a resposta, que já estou olhando aqui para ele, né, que vai ser Cândido Portinari, Graciliano Ramos e Cândido Portinari. Letra B na sexta, gente. A obra Vidas Secas, até os dias de hoje, é considerada uma das obras mais famosas dessa segunda geração do romantismo, do modernismo. E Cândido Portinari, há um fato bem peculiar dele, né? Teve um momento que ele foi convidado para fazer uma exposição de suas obras em outro país. E aí, quando ele veio ser uma pessoa de renome, de prestígio social desse país, veio cumprimentá-lo. Ele olhou para as telas dele e via, sabe, a miséria humana, e perguntou para ele se ele não pintava paisagem, sabe, se não pintava, digamos assim, uma natureza mais feliz, e ele disse que não, só pintava o quê? Miséria. E muitas de suas obras representam isso, sabe, menino morto, família de retirantes, enfim, vocês podem ter acesso aí na internet a muitas das obras de Cândido Portinari, que vai representar muito dessa arte que antes era negligenciada, porque ninguém queria mostrar os reais problemas que a sociedade brasileira enfrentava. Então esses dois grandes nomes aí da literatura e das artes plásticas se lançaram aí sem temor da crítica e da censura, foram audaciosos. Letra sexta, letra B, podem marcar. Vamos para a sétima. Gente, adoro. Linguagem não verbal. Maravilhoso. Observe a imagem, diz a questão. Nós estamos vendo aqui uns braços, né, de uma pessoa bem simples. Dá pra ver aqui ressecados. Uma paisagem ao lado. A seca também, não tem nenhuma vegetação verdinha aí. Não pela cor, mas pelas características da paisagem. Tem uma cachorrinha aí, né, gente? Tão magrinha, bichinha, parece com baleia. Tem um sol rachado, né? Um clima, uma paisagem aí tão seca que a gente já nos remete à própria temática. Gente, tem um pau de arara aí, a impressão minha nessa quarta imagem. Todo mundo sabe o que é um pau de arara, pelo amor de Deus. Todo bom nordestino tem que conhecer, porque faz parte da cultura brasileira. Então tem um meio de transporte provido de segurança, de conforto, que muitas vezes serve de transporte de muitas crianças Brasil afora. Então, observando essa imagem, vamos para o enunciado. Em 2008 foi realizada uma homenagem a Graciliano Ramos pelos 70 anos de criação de Vidas Secas. O fotógrafo Evandro Teixeira realizou um ensaio com locação nos locais de origem dos personagens criados pelo escritor alagoano. A produção inclui autores com características físicas semelhantes às dos personagens do romance. O olhar poético do fotógrafo ainda registrou imagens que nos comunicam com as condições dos migrantes. Como? Tem alegria, gente, aqui, alegria pelo abandono da terra. Quem é que tá alegre para abandonar a terra? O próprio coitado do Fabiano ficava lá, quase ia, mas não ia, numa tristeza terrível. Tem felicidade alcançada pelo sucesso da mudança. Gente, aquele carrozinho ali que tá representando a mudança, que eu disse que é o pau de arara. A mudança de Fabiano foi pior, gente, era a pé, sabe? Imagina esse solo aí, rachado, ele pegava suas alparcatas, suas sandalinhas simples, rústicas, que não oferecia nenhum conforto, ele tinha que sair, ele e a família a pé, sem destino. A aridez da pele e das mãos, semelhante à dureza do solo. Sim, letra C, gente, a gente tem o que, ó? A gente tem umas mãos aqui tão áridas e secas que quando a gente olha para essa fotografia abaixo, a gente não consegue enxergar a diferença, pelo contrário, é como se uma complementasse a outra. Podem marcar a letra C. Vamos para a próxima questão, oitava questão. O FMG 2013, com base na leitura de Vidas Secas, é correto afirmar que finalmente está pedindo algo correto, né?
No início, as personagens passam fome, no final sofrem com frio. Não, gente, elas à noite, o pouco frio que sentia, né? Era porque a casa era tão rachada, assim, que entrava uma certa ventania, assim, muito pouco, né? Porque quando isso acontecia, essa frieza, eles tentavam se aquecer de forma bem simples também, com uma fogueirinha, uma fogueira, algo semelhante. No início predomina a desgraça da seca e no final a desgraça da estação chuvosa. Não, gente, não aconteceu essa estação chuvosa, mas a gente fica esperando. A gente fica esperando, mas não chega não, viu? Era um fenômeno. Por isso que nordestino, a gente quando vê chuva diz que tá bonito pra chover, porque a chuva representa a esperança. E a letra C, no início a família está em fuga e no final, na mesma situação. Sim, gente. Letra C, né? No final, a mesma situação se repete. O que acontece? Quando o Fabiano tá lá, hesitando se vai fazer mudança ou não, é porque ele já tá cansado dessa repetição sem fim, certo? Então, a letra C, corretíssima. Podem marcar como correto. Vamos lá, gente. Leia o fragmento abaixo retirado do romance Vidas Secas. Mais uma com fragmento. Nossa penúltima questão de hoje. Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Aqui a gente já tá idealizando o quê? O momento que Fabiano tá pegando, sabe aquela mãozinha suada quando recebe o dinheiro? Aí ele pensa, vale, meu Deus, será que dessa vez me roubaram pouco ou roubaram muito? Porque toda vez eles passavam a perna no Fabiano. Sabendo que ele não era muito bom em cálculo, eles faziam o quê? Eles pegavam e sempre calculavam a menos o direito que ele, por exemplo, quando era o salário dele, o patrão calculava a menos. Quando ele tinha que pagar algum por na venda, sempre era extorquido, né? Da última vez que fizeram contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazo. Gente, ele não entendia nada disso. Então, assim, as pessoas se aproveitavam da situação que ele não entendia nada, né? E que ele não entendia nada disso e se aproveitavam dele, né? Para enganá-lo. Sim, juros, né? Isso lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, gente, ele saía logrado, sobressaltava-se, escutando-as, evidentemente só serviu para encobrir ladroeiras. É porque assim, gente, quando o patrão ia roubá-lo, sabe, nos cálculos, na hora de pagar o salário dele, ele começava a falar, Fabiano, mas aí tem os impostos, tem os juros, tem que pagar seu... Ele levava o Fabiano na conversa, e Fabiano não sabia se defender porque não sabia falar. A fala é o poder do mundo, né? Já dizia Clarice Lispector, a palavra é meu domínio sobre o mundo. O Fabiano não dispunha não tinha acesso a essa palavra, não tinha acesso a esse domínio do mundo. Intertextualidade aqui. E sobressaltava, escutando as palavras difíceis, né? Que ele diz, evidentemente só servia para encobrir ladroeiras, mas eram bonitas. Quem? As palavras, gente. Elas eram bonitas, ele não sabia nem o que significavam. Às vezes decorava algumas e empregava-as fora do propósito. Depois esquecia-as para que um pobre de laia dele usar conversa de gente rica. Por exemplo, gente, era aquela, sabe, a pessoa pegar a palavra lacônico, aí ele achava assim bonito. Um exemplo, tá? Não era essa palavra. Ele achava bonito, aí assim, imagina quando você não conhece o significado de uma palavra e você começa a sair falando a palavra, por exemplo, lacônico. Aí você sai falando lacônico, o céu está tão lacônico hoje, a lua está tão lacônica amanhã, enfim, aí você começa a usar a palavra totalmente fora do contexto, né? No caso, era assim que acontecia com ele, e ele empregava totalmente errada, e depois ele pensava que não era importante lembrar dessas palavras para que um pobre de laia dele usar a palavra de gente rica, porque palavras para ele, as palavras determinavam as categorias às quais as pessoas pertenciam. Palavras difíceis, rebuscadas, pessoas ricas. Então, para ele que era pobre não havia necessidade, né? E lacônico significa o quê, gente? Algo que se exprime em poucas palavras, sintetizado, resumido, breve. Então, continuando, sim, a Terta é que tinha uma ponta terrível de língua. Falava tão bem quanto as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como sim a Terta, procuraria serviço em outra fazenda. Haveria de arranjar-se, não sabia. Nas horas de aperto, dava para gaguejar, tadinho. Quando pressionava muito ele não conseguia. Aí que ficava pior. Gaguejava, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado. Por isso, esfolavam nos safados. Tomava as coisas de um infeliz que não tinha nem onde cair morto. É verdade, ele não tinha onde cair morto. Ele não tinha nem a terrinha ali para cair morto.
não viam que isso não estava certo, que iam ganhar com semelhante procedimento, em que iam ganhar. Graciliano Ramos aí, gente, ele apresenta em sua obra, gente, nós estamos na nona, né, penúltima questão. Graciliano Ramos apresenta em sua obras problemas do Nordeste do Brasil e ao mesmo tempo desenvolve um trabalho universal por apresentar uma visão crítica das relações humanas, né, como era difícil se relacionar, dialogar, que era o conhecedor digamos assim, das letras, das leis, tinha o domínio, que era o patrão, e ele, que era aquele ser humano que era alheio a esse conhecimento, sofria a repressão dela. Então ele diz o seguinte, a partir do trecho acima pode-se afirmar que o autor, ele denuncia a opressão social realizada através do abuso de poder político. Peraí, gente, a gente vai procurar certo ou errado, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a nossa nona questão, tá pedindo o quê? Graciliano Ramos apresenta em sua obra Problemas do Nordeste do Brasil, ao mesmo tempo desenvolve um trabalho universal por apresentar uma visão crítica das relações humanas. A partir do trecho acima pode-se afirmar que o autor, ele tá pedindo o quê? Denúncia da opressão social realizada através do abuso de poder político que está presente na fala de Fabiano. Não, gente, ele não tá, não tem nem o Fabiano, ele não tem essa concepção, viu como ela é tanto quanto complexa. O Fabiano não tem a concepção disso, desse abuso de poder político. Ele é vítima, mas ele não tem essa concepção. B. Critica o trabalhador rural nordestino. Em nenhum momento a obra está criticando, está mostrando que ele é uma vítima, que ele é um sofredor. C. Deixa claro que a incapacidade de usar uma linguagem boa não isola Fabiano do mundo que usam as palavras difíceis, isola totalmente. Ele até disse que se soubesse falar, ele ia procurar emprego em outra fazenda que, digamos assim, que o patrão não roubasse, como acontecia deslavadamente. D. Demonstra que a sociedade oferece oportunidades iguais para os que possuem domínio de uma linguagem culta e para os que não possuem nunca, gente. Os anos passaram e até hoje a sociedade não oferece oportunidades iguais. Imagine só, se chega uma pessoa com um currículo, pronto, um currículo, todo mundo sabe o que é um currículo, e aí a pessoa chega ali com um currículo que ele tem mestrado, que ele tem doutorado e vai concorrer com que tem somente o ensino médio. Você acha que a vida, que a sociedade vai oferecer as mesmas oportunidades? É claro que não. Certamente aquele que tem somente o ensino médio vai ocupar um determinado cargo, enquanto aquele que tem um título de doutor, uma graduação além daquela, um título de doutor, ele vai ter uma oportunidade diferente, consequentemente. Então, assim, tá mostrando que a sociedade não dá oportunidade igual para eles, tá? Para essas pessoas. Ele até botou assim, ó, no final da letra D, né? E as pessoas mais trabalhadoras atingiram o posto de classe dominante. Nunca. Pelo contrário, ele trabalha um trabalho braçal, um trabalho árduo, mas ele nunca vai ter um posto de classe dominante. Ele é dominado. Mostra a relação estreita entre linguagem e poder. Denunciando a opressão do trabalhador nordestino, certo? Transparente nas diferenças entre a língua falada pelo opressor e a falada pelo oprimido. Gente, eu vou até voltar aqui, ó. Quando ele diz assim, ó, bem aqui, ó, quando ele diz, ó, ele não entendia nada, né? Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele dizia, ele saía logrado, sobressaltado, se escutando. Ele era tão impressionado com o poder da linguagem que ele não falava, mas ele ouvia e ele sabia que era uma palavra difícil, que não pertencia à sua realidade sociocultural e que ele sequer sabia o significado. E quando ele as empregava, ele fazia isso de forma descontextualizada, por desconhecer o significado dessa palavra, tá, gente? Muito boa questão também, viu, gente? Podem marcar na nona letra E, que está correta. Vamos agora para a 10ª questão. 10ª questão, ITA 2014, acerca da representação da infância em vidas secas, né? Menino mais novo, menino mais velho. Graciliano Ramos é incorreto. Vamos ver o que é que tá errado aí. Não tá marcando letra A, B, C e D, mas eu vou falar na ordem, tá? Letra A, tanto menino mais velho como mais novo encontram pouca alegria no ambiente inóspito que vivem. É verdade, gente, eles são tristonhos, essas crianças. Também a perspectiva de vida deles, embora eles não saibam disso, mas assim, a própria tristeza não encontra. A alegria deles era baleia. Quando baleia morre, o negócio fica cada vez pior. B. Os dois meninos sentem muito afeto pela cachorrinha, né? Companheira inseparável da família. É verdade. Quando ela morre, gente, é como se tivesse morrido um ente da família. C. O menino mais velho se rebela contra a sua situação
contra a situação da família e contra a brutalidade, sim, a vitória. Não, gente, eles não se rebelam contra nada não, viu? Eles permanecem no mesmo sistema. Interessante. A letra C, viu? Podem marcar aí a letra C. Eu vou só abrir um parênteses aqui pra falar uma coisa que, assim, as condições, né, que eles vivem ali, tem um momento que o soldado amarelo representa o governo, né? E aí o soldado amarelo humilha, pisa no pé do Fabiano, prende ele, sabe? Aí ele sofre demais, é muita humilhação, ele guarda isso no coração com tanta mágoa, com tanta tristeza, com tanta dor. E um belo dia, quando ele tava lá na Caatinga, na mata, lá todo no meio da mata, quem que ele encontra lá perdido e sozinho? Soldado amarelo. E ele estava com o seu facão, né? A bainha. E ele pensou, aí ele pensa, gente, ele não fala, ele só pensa, eu poderia me vingar? Poderia me vingar, matar esse soldado amarelo, que ele representa o mal, que ele me faz mal, que ele me humilhou, me prendeu injustamente. Eu poderia matá-lo. Aí eu vou cavar um buraco bem aqui atrás desses matos, vou enterrá-lo, ninguém vai saber, vai ficar tudo bem. Aí ele para e pensa, mas ele é o do governo, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar o governo. Aí ele vai lá, no momento o soldado amarelo fica até apreensivo, com medo, pensa, eita, e agora lascou. Vai me matar bem aqui. Esse cabra bem aqui vai me matar, que era o Fabiano. Aí ele começa a perceber que Fabiano não oferece nenhum risco pra ele. Ele já chega todo cheio de, sabe, de postura e pergunta pra Fabiano onde é a saída, qual estrada ele deve percorrer pra sair dali que ele tá perdido. E Fabiano faz o quê? Guia o governo, digo, o soldado amarelo, para o caminho correto. Eles nunca vão se revelar, nunca vão se rebelar, revoltar diretamente contra nenhum tipo de sistema, nem entre eles. A rebeldia não acontece, não. Então, é a letra C, incorreta, tá? Vou ler só as demais. O menino mais novo quer ser igual ao pai, e o mais velho entra em conflito com a mãe quando ela fala inferno, né? Lembra que ele chega lá, mãe, o que é inferno? Pela segunda vez, e a mãe não sabe nem o que responder. Então, é verdade. Quando o menino mais velho associa o lugar em que vive com a ideia de inferno, começa a deixar de ser criança. Gente, é interessante. Ele começa a fazer as reflexões aqui, né, gente? Olha só a reflexão que ele faz. Eles começam a perceber que o lugar que ele vive é tão ruim que é como se fosse um inferno. Aí, assim, ele já começa a ter uma certa organização aí de pensamento, mas nada se prolonga, nada ultrapassa esses limites daí digamos assim, desse pensamento. Pessoal, eu trouxe essa lista de exercícios. São exercícios um tanto quanto complexos. A gente fez a leitura, análise de vida segura bem recente, mas nós tivemos a oportunidade de estudarmos hoje algumas questões que traziam, né, trechos da obra. Isso muito facilita a compreensão dela, já que é uma obra grande, cheia de detalhes, e cada capítulo aí vai trazer um ponto de, digamos assim, digamos assim, um momento da narrativa que vai falar de um assunto em especial, né? Já que, como falei, ela tem essa fragmentação. Então, se eu olhar o momento que acontece eles partindo, né? No momento que eu coloquei na questão que o Fabiano que sabia que tinha que ir embora, mas estava resistente. Então ele vai fazer toda uma representação daquele capítulo, o momento da morte de baleia, o momento que eles têm que matar um pássaro, uma ave que eles tinham também, que era animal de estimação, mas eles mataram porque estava com fome. Quando a baleia chegava com os preazinhos que ela caçava na mata, o que acontece? Só sobrava os ossos para ela, porque quem comia os preás? A família. Então, assim, gente, é uma construção muito rica. E cada uma dessas atividades aqui que eu trouxe para vocês fez com que a gente tivesse a vontade de revisar ainda mais essa obra. Nas próximas aulas, como eu falei, eu vou estar trazendo questões mistas aí dessa segunda geração do modernismo, tá? Até a próxima aula.